meus amados irmãos, meus amigos. Vamos prosseguir nossa meditação sobre Lucas capítulo 16. Já demos a introdução vendo a história do Lázaro e o homem rico, né? E eu disse que entendo que se trata de um fato real pelo fato de ter um nome próprio, que é o nome Lázaro, né? E já vimos que o ensinamento do Senhor Jesus ali, relacionado com o homem rico, é que ele não estava no inferno, estava no Hades, né? Na vida depois da morte, né? Onde as pessoas que morrem vão, todas elas, né? Salvas ou não salvas, desculpe, sem dúvida o que é salvo vai para o paraíso, para o seio de Abraão. Mas disse para os irmãos que eu creio que se trata ali de mordomia. Mordomia. Esse homem foi falho na sua responsabilidade de administrar corretamente os bens que o Senhor havia colocado em suas mãos. Ele era um homem rico e tudo indica que ele era um sacerdote. E eu disse que nós íamos fazer uma comparação da parábola do mordomo infiel, que é Lucas 16, de 1 a 9, e ver como os dois se encaixam, a parábola com o fato verídico e real. E a palavra de Deus nos mostra que havia também um homem rico, né? Disse Jesus aos seus discípulos que havia um homem rico, e ele tinha um administrador, que foi denunciado como quem estava defraudando os seus bens. E então o patrão mandou chamá-lo e disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, da tua mordomia, porque já não podes mais continuar nela. E disse o administrador, o mordomo, consigo mesmo: que farei, pois meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. E tendo chamado cada um dos devedores, esses seriam os que o receberiam em suas casas, a cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves a meu patrão? E ele respondeu: 100 cados de azeite. E ele então disse para ele: escreve, toma conta, assenta depressa, escreve 50. Metade da dívida perdoada. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma tua conta e escreve 80. E elogiou o senhor, o administrador infiel. Veja, o senhor do administrador infiel, na parábola que o senhor está contando aqui. E porque ele se houvera com esperteza, ele foi esperto, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Aí a parábola termina e então vem a aplicação dessa parábola que o Senhor Jesus faz. Agora sim, palavras do Senhor Jesus com orientação dele. Então, e ele diz: e eu vos recomendo, eu, aquele que começou essa parábola, disse Jesus aos seus discípulos. E agora diz: eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos os recebam nos tabernáculos eternos. A tradução que está aqui, riquezas de origem injusta, é mal feita. Jesus nunca diria, nunca nos orientaria, nos aconselharia a alcançar, a conseguir riquezas de origem injusta. Ou seja, alguém vai lá e rouba. Ele rouba algo, uma quantia de dinheiro muito grande, e depois ele vai distribuir com pessoas pobres. Ele não faria isso nunca. Mas aqui o que ele queria dizer é fazer amigos com a riqueza da injustiça. Com a riqueza da injustiça, quer dizer, com a riqueza que é mal distribuída. Tá vendo? E aí se você volta lá
para o fato real de Lázaro e o homem rico, você vê, há um homem rico e há um outro miserável na porta dele. Por quê? Por que essa discrepância? Como nós vemos no nosso país hoje, não precisa ir muito longe, você vê no Brasil e em tantos países do mundo, na África, né? Quanta diferença. No Brasil, então, é gritante. Então, é uma riqueza mal distribuída. Mal distribuída. E aí o Senhor disse, com essa riqueza que chega na nossa mão, nós devemos granjear amigos. Tá? E então eu fiz um pequeno gráfico para nos ajudar na comparação. Por exemplo, o homem rico da parábola, na história do Lázaro, ele não aparece. Porque na história do Lázaro, esse homem rico agora representa o próprio Deus. Só representa. Né? Então nós estamos fazendo comparação. Né? E depois nós temos um administrador. E esse administrador, na história do rico e Lázaro, é o homem rico. Tá vendo? Ele é um administrador, ele é um mordomo. Né? Ele é responsável pelos bens do seu senhor. Depois nós temos os devedores. Né? Aqueles homens que deviam ao patrão desse mordomo infiel. Na história do Lázaro e o rico, é o próprio Lázaro. Lázaro era um devedor, era um necessitado, que precisava de ter recebido aquele tipo de ajuda que o mordomo infiel deu de maneira errada, injusta, incorreta, mas que o homem rico poderia ter feito corretamente pelo Lázaro, com os bens que ele tinha. Depois nós temos o perdão das dívidas. Aqueles homens que deviam, né? Um devia 100, o outro devia 80, né? Um devia 100 e foi para 50, outro devia 100 e foi para 80. Né? Então, esse perdão das dívidas aqui podia ser comparado com as migalhas que caíam da mesa do homem rico e ninguém lhe dava nada. Depois nós temos o elogio. Né? O senhor daquele mordomo o elogiou pela sua esperteza em preparar sua cama para o dia seguinte, porque sabia que ia ser mandado embora. Né? E na história do rico e Lázaro, nós temos a palavra de Abraão dizendo, filho, lembra-te que você recebeu bens, Lázaro somente males. Ou seja, ele recebeu uma repreensão. E o homem o mordomo infiel, ele disse, eu sei o que farei para que quando eu for mandado embora, esses devedores do meu patrão me recebam nas suas casas. Tá vendo? Então, ele foi lá e preparou o seu caminho e ele foi recebido, né, por aqueles devedores que foram perdoados. Mas agora, na história do rico e Lázaro, tem um abismo. Não há ninguém para recebê-lo. Né? Pelo contrário, está totalmente separado do Lázaro. Lázaro não podia, né, não teve nenhum contato com ele. E depois, Jesus diz que nós devemos fazer amigos. Né? E esses amigos eram o Lázaro que jazia na porta do homem rico. Né? O homem rico podia ter feito amigo com aquela riqueza mal distribuída, ajudando o pobre do Lázaro. E eram riquezas da injustiça, riqueza mal distribuída. Né? Que na história do Lázaro e o homem rico, né, eram os banquetes com os quais ele desfrutava todos os dias, né, de toda a abundância, né, do melhor que tinha. Essa era a figura das riquezas mal distribuídas. E Jesus disse, para que quando as riquezas vos faltarem, os amigos que você granjeou vos recebam. Né? Mas na história do Lázaro e o rico, o homem rico só viu Lázaro, Abraão e Lázaro no seu seio ao longe. Ele não pôde ser recebido. Então, meus irmãos, aqui nós vemos que se você comparar a parábola do mordomo infiel com a história verídica de Lázaro e o homem rico, você vê que se encaixa, as duas se encaixam perfeitamente.
perfeitamente. Né? E o Senhor Jesus, então, deixou para nós claramente, né, essa lição, né, dizendo que nós deveríamos hoje, nós como cristãos, deveríamos utilizar tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, que não é nosso, mas é dele. Né? Paulo chega a dizer o seguinte: nós fomos comprados por preço, e que nós não somos de nós mesmos. Né? Nós somos comprados por preço. Então nós pertencemos ao Senhor. E tudo que está em nossa mão, nós deveríamos utilizar para servir o nosso próximo, nossos irmãos em Cristo. E aí veja, esse mordomo infiel, o que ele fez? Ele preparou a sua cama para o dia seguinte. Ele disse: meu patrão vai me mandar embora. Né? Trabalhar eu não posso. Mendigar eu tenho vergonha. Então eu já sei, eu vou lá e vou utilizar essa riqueza, né, que é injusta, que não é minha, para me preparar a minha cama para amanhã. Foi lá e perdoou dos devedores do seu patrão. Quando ele foi despedido no dia seguinte, né, o que deve ter acontecido, né, o ensinamento da palavra seria esse: é que ele foi recebido na casa daqueles devedores, né, e eles deram as boas-vindas a ele, porque ele perdeu a sua posição de mordomo, perdeu o seu salário. É como se a riqueza faltou. Né? E aí, meus irmãos, o Senhor faz essa aplicação tão maravilhosa, né, que nós devemos granjear amigos com as riquezas da injustiça. O Senhor possa nos abençoar. Vamos fazer mais uma paradinha aqui, depois nós prosseguiremos.